Boa tarde, meus amores. Hoje, 8 de junho de 2020, estamos dando início às nossas aulas online, com a disciplina de português. Hoje a gente vai aprender o que é substantivo. Então, vejam só, para que a gente possa iniciar, temos que saber que o substantivo é uma classe gramatical, logo ele é um objeto de estudo da morfologia, tá? Entretanto, dentro da oração, ele possui função sintática. Por isso, é importante entendê-lo a partir desses dois prismas, certo? Ou seja, morfológico e sintático, certo? Então, toda classe gramatical ela é dividida entre palavras variáveis e invariáveis. O substantivo, ele compõe várias variáveis. As que podem flexionar-se, né? No caso, alguém pode perguntar, o que é flexionar? É mudar, variar, certo? Aí, no caso do substantivo, essas variações ela será em relação ao gênero. E o que é gênero? Feminino e masculino. E quanto ao número, o que é número? Singular e plural. E também tem os graus, né? Aumentativo e diminutivo. Então, é fundamental a gente entender isso, porque se sairmos da morfologia e passarmos para a síntese, mais precisamente para a concordância, né, da palavra, é imprescindível que se aplique essas informações, tá certo? Quanto ao número, ao gênero, ao grau, tá certo? Então, por isso, a gente tem que entender um pouco sobre isso. Então, vamos lá. O que é substantivo? Substantivo é todas as palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos. Tudo isso aí, eles são considerados substantivo, certo? Então, quer dizer que o substantivo é uma classe gramatical, logo é um objeto de estudo da morfologia, como eu havia falado, certo? Entretanto, dentro da oração, ele possui uma função sintática. Então, os substantivos, eles podem ser comum, tá? Próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Então, a gente precisa saber o que cada um desses substantivos, que são 9 os tipos, certo? Então, são 9 tipos de substantivos, certo? Como eles podem ser classificados. No substantivo comum, a gente vê esses exemplos diariamente. Como é que eu posso dar um exemplo de substantivo comum? Substantivo comum é todo aquele ser que existe em quantidades extensas, num grande número de quantidade. Por exemplo, mesa. Mesa é um substantivo comum. Por quê? Porque existe várias mesas. Então, tudo que é uma espécie é chamado de substantivos comuns, certo? Então, o gato é um substantivo comum? É sim. Por quê? Não só existe um gato, existem vários gatos. Agora, quando eu quero especificar, particularizar, individualizar, que são as mesmas palavras, o mesmo significado. Quando eu quero individualizar um substantivo, eu dou um nome a ele. Aí aquele nome passa a ser próprio. Por quê? Substantivo próprio especifica, particulariza. Por exemplo, pessoas é um substantivo comum. Por quê? Porque existem várias pessoas no mundo. Agora, cada pessoa não tem um nome? Então, é para diferenciar uma da outra. Então, a partir do momento que eu dou o nome a algo, esse substantivo passa a ser próprio. Por exemplo, eu tenho um gato. Gato é um substantivo comum. Mas se eu dou o nome do gato de fofinho, esse nome fofinho é individual daquele gato que é meu.
certo? Então, substantivo comum é o ser, é os seres em geral, certo? Substantivo próprio é quando a gente individualiza ele, dando um nome. Nome de cidade, nome de país, certo? Porque são muitas as classificações, mas o que define uma palavra como substantivo é a sua capacidade de nomear, tá certo? Então, agora a gente vai ver substantivo simples. O que é substantivo simples? São aqueles que possuem apenas uma palavra. Por exemplo, guarda. A palavra guarda é um substantivo comum e um substantivo simples. Ele pode ser dois tipos de substantivo, tá certo? Então, a palavra guarda, ele é um substantivo simples. Por quê? Porque ele é formado por apenas uma palavra. Então, todo substantivo formado por uma palavra, ele pode ser também simples, certo? Agora, vamos para os substantivos compostos para que a gente possa identificar a diferença do simples para um composto. Por exemplo, o nome que eu dei foi guarda. Ele é um substantivo simples. Mas se eu colocar guarda-chuva, eu já coloquei duas palavras no substantivo. Então, guarda-chuva, ele é formado por duas palavras. Então, é um substantivo composto. Por quê? Ele tem duas palavrinhas na sua formação. Beija-flor. Beija-flor. Beija é um substantivo comum. Flor é um substantivo comum. Então, eles dois juntinhos formam uma palavra, beija-flor. Então, ele é um substantivo composto, tá certo? Agora, vamos para os substantivos concretos. Concreto é aquele quando a sua existência é independente. Ou seja, ele não precisa de algo ou de alguém para manifestar-se. Por exemplo, a palavra mesa é um substantivo concreto. Ele é comum também. Mas ele é concreto por quê? Não precisou de ninguém para ele poder existir. Aí a gente pode diferenciar ele com o substantivo abstrato. Por quê? Porque o abstrato é aquele substantivo que depende do outro para poder existir. Por exemplo, raiva. Eu tenho raiva. Então, para existir a raiva, precisa de alguém para sentir ela. Entendeu? Amor. A palavra amor também é um substantivo abstrato. Por quê? Para se ter amor, precisa de alguém para sentir. Então, a diferença do concreto para o abstrato é esse. O concreto, ele não precisa de algo ou de ninguém para poder existir. E o abstrato, ele precisa de alguém para poder existir. Algo é um sentimento. Sentimentos mesmo é abstrato, é um substantivo abstrato, ok? Então, agora vamos para os substantivos primitivos. Os substantivos primitivos, eles existem a partir do momento em que ele se cria, vamos dizer assim. Então, o primitivo, eles não são formados a partir de outras palavras. Então, ele existe por si só. É o exemplo da palavra livro. Livro é um substantivo comum e um substantivo primitivo, tá certo? Por quê? É comum porque existem vários livros no mundo. E primitivo porque ele dá origem a outro substantivo, que é chamado de substantivos derivados. Então, o primitivo existe por si só. Aí já vem o substantivo derivado, que precisa do primitivo para que ele possa existir. Por quê? Vamos dar um exemplo. Livro. Livro é uma palavra primitiva? Por quê? Porque a partir dele eu já posso fazer um outro substantivo. O livro vive onde? Na livraria. Então, livraria vem de livro. Padeiro vem de que palavra? De pão. Então, pão é uma palavra primitiva, certo? E o derivado da palavra pão é padeiro. A palavra flor é um substantivo primitivo porque ele pode dar origem a outro,
certo? Todo substantivo que ele pode dar origem a outro substantivo é chamado de primitivo, tá certo? Agora, aquela palavra tem que... O derivado, ele tem que vir de uma palavra primitiva. A primitiva não precisa de um outro ser para existir, certo? Mas o derivado, sim, precisa. Então, primitivo dá origem a outras palavras, que, por exemplo, é os substantivos derivados, que são formados a partir de outras palavras que são substantivos primitivos, dos substantivos primitivos. Primitivo, palavra flor, é uma palavra primitiva, porque ela dá origem à floricultura, à florista. Pedra é um substantivo primitivo, porque dá origem a pedreiro, certo? Então, a palavra pedreiro, que veio da origem de pedra, ele é um derivado. E temos os substantivos coletivos, tá? Os substantivos coletivos, eles são aqueles substantivos que indica coleção, conjunto de seres, desde que pertence à mesma espécie. Por exemplo, a palavra fauna. A palavra fauna quer dizer conjunto de animais de uma região. Então, fauna, o que é fauna? Fauna é um substantivo coletivo, porque vem de animais de outra região. Por exemplo, temos alcateia. O que é alcateia? Alcateia é aquela coleção de lobos. Temos vara também. Vara é quando tem muitos porcos juntos. Cardume é quando tem muitos peixes juntos. Aí, para a gente não dizer muitos peixes, a gente vai simplesmente usar o substantivo coletivo, que é cardume. Temos também enxame, para não dizer assim, eita, que eu vi um monte de abelha. A gente não vai dizer assim, a gente vai dizer, eu vi um enxame. Quando eu falar enxame, eu já sei o que são várias abelhas juntas, certo? Então, vamos lá. Primitivo não se origina de outra palavra, certo? Ele existe por si só, como é o exemplo que está aí, pedra. Pedra vem de quê? De nada, então pedra ela existe por si só. Agora, se eu tenho a palavra pedreiro ou empedrado, essas duas palavrinhas, pedreiro e empedrado, vêm de pedra. Então, é um substantivo derivado. Substantivo simples possui apenas uma palavra. Então, qualquer substantivo, ele é substantivo simples, quando ele é formado por uma palavra só. Já no exemplo de substantivo composto, eu tenho a palavra guarda-roupa. Se eu tenho duas palavrinhas separadas por if ou não, ela, formada por duas palavras, é chamada de composto, porque é formada por duas palavras. Comum é o ser genérico. Então, comum quer dizer quando não se especifica, não generaliza, é um todo. Então, substantivo comum é tudo que existe, tá? Em grandes quantidades. Por exemplo, copo, né, colher, existe vários. Agora, se eu der um nome ao meu copo vai se chamar dourado. Então, o nome dourado que eu dei ao copo já torna ele um substantivo próprio, porque só aquele copo que é meu que tem nome, certo? Então, o substantivo próprio designa, né, um ser específico. E são sempre concretos, algo que exista. Concreto são seres de existência própria. Não precisou de nada para ele poder existir, certo? Agora, o abstrato são conceitos de existências dependentes. No caso, precisa de alguém para poder existir. Por exemplo, uma pessoa. Se não existir uma pessoa, não vai existir beleza, certo? É algo de ficção.
tristeza, amor. Tudo isso precisa de alguém para que esse substantivo abstrato ele possa existir. Se não existir de onde ele sai, de alguém, ele não existe. Então, é abstrato. Coletivo, ideia de conjunto, reunião. O exemplo que eu coloquei, alcateia, certo? Então, o coletivo, ele é um conjunto de seres da mesma espécie. Às vezes a gente quer falar muitas, como eu já tinha dito, né? No lugar de falar um monte de abelha, ou tem muitas abelhas ali, eu posso dizer, logo ali tem um enxame. Então, quando eu falar enxame, todo mundo já vai saber que são várias abelhas juntas, ok? Então, o substantivo, ele se refere a seres, deixa eu mostrar aqui, essa partezinha daqui, a seres, objetos, ideias e acontecimentos, certo? O substantivo, ele pode distinguir gênero, que é masculino e feminino, e o número, que é singular e plural, tá? Aí a gente tem as classes comuns, né? São as classes do substantivo. Comuns, próprio, concreto, abstrato, certo? Esse concreto, ele designa tanto individual quanto coletivo. Agora a gente vai ver o que é masculino e feminino. Isso aí todo mundo já sabe, né? Masculino e feminino designam o quê? O gênero. Gênero masculino, gênero feminino. E os substantivos, eles trabalham junto com esses números, tá? As coisas, assim como pessoas, animais, objetos, comidas, têm nome, não é verdade? Então, esses nomes são chamados de substantivos e aparecem em gêneros diferentes, tanto no masculino quanto no feminino, certo? Por exemplo, a palavra mesa. A palavra mesa é masculino ou feminino? Feminino, por quê? Se eu colocar um artigo, é por isso que a gente usa os artigos. Os artigos servem para isso, tá? Para distinguir masculino e feminino, singular e plural. Então, a mesa vai ficar a mesa. O A não é feminino? Então, a gente já está indicando que o substantivo ali é feminino, certo? Ventilador é masculino ou feminino? Masculino. Por quê? Porque se eu colocar um A na frente, que é usado para indicar feminino, vai ficar errado. A ventilador. Tá errado. O ventilador. Então, o O, ele indica que o substantivo que vem logo em seguida é masculino. O ventilador, ok? Então, aqui eu coloquei algumas palavras, tanto no masculino quanto no feminino. O masculino de bode, o masculino é bode. Feminino, cabra. Boi é masculino, vaca feminino. Cão, cadela. Carneiro, ovelha. Cavaleiro, amazonas. Cavalheiro, dama. Vou explicar aí, porque cavaleiro e cavalheiro são quase a mesma palavra, só que não tem aí, né, o H. Então, vamos lá. Cavaleiro é quem monta a cavalo, certo? O homem que monta a cavalo, ele é cavaleiro. A mulher que gosta de montar cavalo também é chamado de amazona, certo? Aí, cavalheiro é um homem educado, ok? Dama é o seu feminino. Aí tem cavalo, feminino, égua. Frade, feminino, freira. Genro, nora. Homem, mulher. Padrasto, madrasta. Pai, mãe. Veado, serva. Zangão, abelha. Então, a gente viu aí o masculino e o feminino de algumas palavras, certo? Que é muito importante você saber qual o masculino e o feminino de algumas palavras para que a gente não erre.
Então, conforme ao gênero de cada coisa, usamos os artigos, certo? O o ou um para masculino e o a ou uma para o feminino. E é como se estivéssemos definindo o sexo de tudo, tá? Os artigos. Então, a palavra relógio é acompanhada de o ou de um. Exemplo, o relógio do meu irmão caiu e quebrou. Eu posso também usar um relógio de ouro, é muito caro. Então, usando os artigos corretamente, dá para a gente indicar se é feminino ou se é masculino. Então, acontece com as palavras do gênero feminino também, como eu tinha falado. A boneca é conhecida no mundo todo. Uma menina ganhou o concurso de redação. Então, observa aí que os artigos variam de acordo com o gênero, né? Gênero indica masculino e feminino, tá certo? Aí os artigos são o, a, os, as, uma, uns, uns. Que a gente usa tanto no plural quanto no singular. Então, outras palavras não varia o gênero. Então, não indica se é masculino ou se é feminino. Ela aparece da mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, como é no caso de algumas espécies de animais, né? Aí aparece assim como macho e fêmea. Então, vejam só. Esse substantivo existe assim. A palavra peixe, a gente indica o peixe, né? Mas ele não indica se é masculino ou se é feminino. É usado tanto para um quanto para o outro. Então, vejam só. Peixe é um substantivo que ele não indica o gênero. Mas que existe macho e existe fêmea. Aí, como é que a gente usa? O peixe macho ou peixe fêmea, certo? Então, a cobra também, ela não generaliza o seu gênero. Ela não indica se é macho ou fêmea. A cobra, usamos o a para indicar tanto macho quanto a fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. Não é igual como tem o masculino e o feminino de elefante. Elefante, o elefante, a elefante. O homem, a mulher. Então, tem alguns substantivos que ele não generaliza. Eles não têm nem o feminino e nem o masculino. Ele é usado a palavra macho e fêmea. Baleia. Baleia a gente não pode dizer o baleia. Pode? Não, que a palavra fique errada. A gente vai sempre usar a baleia sempre no feminino. Agora, para indicar, se é macho ou fêmea, a gente tem que utilizar essas palavrinhas, macho e fêmea. A baleia macho, a baleia fêmea. Aranha também, certo? Então, lembre-se, nem todas as palavras têm o gênero, tá certo? Esse substantivo recebe o nome, mas vocês só vão ver mais pra frente. Então, agora que a gente viu que para indicar o gênero, a gente precisa usar os artigos. E o que são artigos? A gente tem que aprender também, né? Então, artigo é a palavra que se antepõe a um substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo e, ao mesmo tempo, indicar o seu gênero e o seu número. Gênero, a gente sabe que é masculino e feminino. Número é singular e plural. E os artigos, eles aparecem assim também, certo? Eles indicam tanto o singular quanto o plural. Aí temos, os artigos são o, a, que está no singular, o, as, que está no plural. E temos uma, que está no singular, e uns e umas, que está no plural, certo? Então, os artigos, eles determinam se é masculino ou feminino e também indica singular e plural. Temos que saber usar os artigos de acordo com o que se pede. Então,
Os artigos, eles se classificam em definidos e indefinidos. Quais são os artigos definidos? É o a, os, as. O e a está no singular, os, as está no plural. Esses são os artigos definidos. E temos os artigos indefinidos, que está no singular, uma, e no plural, uns, umas. Então, artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos, ele determina o substantivo de modo preciso, tá? Já os artigos indefinidos, ele determina o substantivo de modo vago, impreciso. É uma menina. Eu vi uma menina. Então, eu vi uma menina. Mas só que eu não determinei quem é ela. Quando eu dizer assim, eu vi a menina, aquela menina, ó, a menina, eu já estou indicando algo preciso, que eu sei quem é aquela menina. Uma menina é algo vago, né, que eu desconheço. Então, artigos definidos e indefinidos, tá bom? Lembre-se dos artigos definidos, o, a, os, as. Indefinidos, uma, uns, uma. A gente usa o os e o as na palavra quando ela for plural. Por exemplo, os meninos, as meninas, né? Uns meninos, umas meninas. A menina, o menino. Ou um menino ou uma menina. Então, é para isso que a gente usa os artigos definidos e indefinidos para colocar o seu gênero e o seu número. Lembrando, gênero masculino e feminino, número singular e plural. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o assunto, tá? Eu coloquei logo esses assuntos porque um vai ligando o outro, tá certo? Eu espero que vocês consigam fazer as atividades todas, ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me procura que eu explico novamente se for o caso, tá certo? Então, vou deixando essa mensagem para você. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Fiquem com Deus e uma boa tarde.